E aí galera, como é que vocês estão? Eu me chamo Christian Pinheiro, sou animador freelance e o CEO do canal Sunrise. Resumindo, só faço animação porque sim. Eu tô com um tutorial aqui bem rápido e bem simples de como você pode criar uma cena de luta para animações de forma simples e rápida. A única coisa que eu peço é que vocês apoiem o canal apenas deixando o seu like. Mano, não vou ficar me digando like, pelo amor de Deus. Esquece o que eu acabei de falar, chat. Vamos pro tutorial porque eu não vou ficar me digando like. Beleza, para a gente poder começar a fazer nossa animação, primeiro a gente precisa determinar os keyframes. Keyframes tecnicamente vão ser o nosso frame-chave, dizendo, né, a própria tradução da desgraça. O keyframe ele vai ser aquele frame principal do que você vai fazer na sua pose. Então, no momento aqui, o que eu fiz? Eu fiz o personagem meio que como se estivesse parado, como se já tivesse com a intenção de golpear o outro personagem. O português está uma maravilha hoje, enfim. Ele já tá com a intenção de golpear o personagem, então eu já fiz ele ali com uma pose bem hétera. E aí o que eu tenho que fazer? Eu vou só fazer, no caso, os frames principais antes de começar a entupir de frame para realmente o movimento acontecer. Para que a gente consiga fazer essa animação aqui perfeitamente, nós vamos usar três princípios básicos de animação dos 12, que é no caso o keyframe, que é o que eu já estou fazendo, que é a parte, os frames principais das ações que vai acontecer, que no caso eu fiz ele primeiro parado, ele primeiro se prepara para golpear e agora ele já vai estar golpeando o personagem. E o próximo frame já vai ser meio como se ele realmente tivesse uma pós-ação do que aconteceu, para não ficar inacabado o movimento. O terceiro princípio que vai ser usado vai ser o timing, que é a gente separar os tempos da animação para que haja uma harmonia entre os movimentos. No caso aqui eu estou mais usando slow in, slow out, que já é também outro princípio, mas não vem ao caso agora, porque é um pouco mais complicado de explicar. Mas a questão do timing é eu separar todos os tempos de cada frame para que eles fiquem coerentes, como eu vou fazer nos últimos frames dessa animação. No caso aqui, como eu já terminei todos os keyframes, agora eu só vou começar a encaixar os frames no meio de cada um deles e renomear. Conforme o vídeo vai passando, eu vou explicando em relação como é que funciona a questão do timing. Sempre tenha a ideia que quando você for criar um in-between entre dois keyframes, é sempre ser o movimento pelo meio dentre os quadrados, círculos, retângulos, para que não fique alguma coisa incoerente e acabe saindo totalmente do desconforme do movimento. Aqui no caso eu vou aplicar o efeito do slow out, que é quando o personagem ele vai desacelerando gradativamente. E para fazer esse movimento é só você ir encaixando frames no meio dos frames finais. Não vai colocar isso no começo, senão ele vai acelerar e depois ele vai realizar o movimento. A ideia é fazer o contrário, ele desacelerar conforme ele se inclina para pegar impulso. Entre o frame que ele está na antecipação e o frame onde acontece a ação, eu vou apenas acrescentar um único frame porque eu quero que esse movimento seja muito rápido. Se eu acrescentar vários frames na hora que ele for fazer esse movimento do braço dele indo em direção ao rosto do outro personagem, ele vai ficar lento e não vai ganhar tanto impacto assim. E aqui fazer aquela coisa básica, é só você usar o mesmo princípio para fazer um impact frame. Só vai usando conforme tá as figuras nas cebolas e você vai criando diferenças de cores entre preto e branco para causar o efeito do famoso pisca-pisca ou episódio 38 de Pokémon. E aqui a gente vai aplicar o efeito que eu havia mencionado sobre o efeito do timing, um dos princípios da animação. Esses últimos frames que eu vou acrescentando aqui, que é para fazer um efeito de desaceleração, eu vou ir adicionando frames apenas nos finais para ele causar o efeito como se estivesse ficando lento. E eu vou esticando o tempo de cada um desses frames. Em vez dele ter a duração de apenas um frame, ele vai durar 2. Para parecer mais lento e para economizar frame, né? Isso daí a gente pode fazer depois, numa interpolação um pouco mais avançada, quando a gente for detalhar mais os personagens.